Nós lemos um texto sagrado no livro do evangelista São Mateus, capítulo de número 1. Nós queremos refletir o que aconteceu nesta passagem bíblica no ministério de Jesus. O Senhor Jesus, o seu ministério foi um ministério próspero em cura, em milagres. Por onde Jesus passava, eu quero usar a expressão que ele deixava a sua marca. Porém, Jesus tinha um problema, pastor, um problema, sim. Não era bem Jesus que tinha esse problema, eram as pessoas que o cercavam. Jesus, ele era cercado na sua maioria por pessoas interesseiras. É tão provável que quando Jesus começa a tratar no Sermão do Monte, a palavra diz que quando ele começa no seu ministério a doutrinar o grupo que andava com ele, doutrinar é ensinar, orientar, mostrar, exortar. Nós vivemos uma realidade hoje que as pessoas, na sua maioria, não aceitam mais serem exortadas. E quando Jesus começa lá no evangelista São Mateus, no Sermão do Monte, algumas pessoas o deixaram. Marcos capítulo 1, a partir do versículo 40. Algumas pessoas o deixaram, mas nem por isso Jesus desanimou do seu ministério. Eu costumo dizer que Jesus começou a sua vida ministerial sozinho, convidou 12, depois dos 12, ele enviou 70, nesse grupo chegou-se aproximadamente, Jesus quando andava, tinha em torno de 5 a 15 mil pessoas que o cercavam no seu ministério. Mas a maioria dessas pessoas só procuravam Jesus quando queriam receber dele algo e depois ia embora. Mas aconteceu um fato. Jesus estava um dia ministrando, e parece-me, irmãs, que naquele dia a multidão era grande, e em meio ao seu sermão, a sua teologia que ele pregava, Jesus era o teólogo mais simples que já passou aqui nessa terra. Eu vejo alguns, amém, meu querido, alguns líderes, alguns teólogos, alguns pregadores, que muitas vezes enfeitam tanto uma mensagem que ela foge muitas vezes daquilo que Jesus realmente quer passar. E um dia Jesus estava como um dia comum de ministração. Ele estava
no seu sermão, de repente, se aproximou um homem e a característica física deste homem, de cara ele já era reprovado, porque nós vivemos, desde que o mundo é mundo, viveremos em uma sociedade, e aí eu vou usar a expressão preconceituosa, seja por conta de uma enfermidade, por conta do nível social das pessoas, por conta da cor, da etnia, ou seja, a humanidade sempre foi preconceituosa e não vai deixar de ser até o dia que Deus mude por completo essa história. E aquele homem tinha um problema que, segundo a lei de Moisés, lá no Antigo Testamento, ele era para viver isolado da sociedade. A partir do momento que aquele problema fosse detectado, enquanto era suspeita, não, mas depois que fosse comprovado, ele tinha que viver isolado, distante das pessoas, da sua família, não podia mais ter convivência com ninguém. Imagine alguém ter um diagnóstico de uma doença que as diretrizes ou as orientações médicas você tem que viver a sua vida a partir de hoje isolado ou isolada. Como não vai ficar o psicológico daquela pessoa? E qual era o problema daquele homem, pastor? O texto já nos diz, ele era leproso. Só que a lepra que a Bíblia fala aqui não é essa que nós vemos nos nossos dias. A que é conhecida popularmente com o termo que nós estamos falando aqui, lepra. Porém, o uso da palavra científica é hanseníase. Essa doença não era simplesmente uma doença só. Segundo a história e os historiadores, essa doença lepra, ela era um conjunto de doenças que dava sobre a pele do ser humano. Era uma doença degenerativa, acredito que a expressão é essa, que aos poucos ela poderia atrofiar, ela poderia até pedaços, como nós infelizmente vemos por aí, pessoas que perdem até partes do corpo. E esse homem, uma coisa que me chama a atenção nele, aqui no capítulo de número 1 do evangelista Marcos, diz o seguinte: aproximou-se dele um leproso. Primeira coisa que me chama a atenção é a coragem deste homem de sair do seu isolamento e enfrentar uma multidão que eu acredito que no mínimo tinha 15 mil pessoas. Aquele homem visivelmente leproso, eu quero até acreditar que ele colocou algum tipo de cobertura sobre ele, para que ele não fosse totalmente reconhecido. Isso é uma visão pessoal minha, não é a Bíblia quem diz. Mas uma coisa é verdade, ele tomou coragem
É como se ele, no seu interior, ele dissesse assim: eu só vou aceitar esta situação até hoje. Eu vou procurar quem verdadeiramente pode resolver o meu problema. Ele sai, não sei se de casa, mas ele entra no meio da multidão. A primeira coisa que ele precisava romper era aquela grande multidão que andava com Jesus. E ele chegou até o mestre. E quando ele chega até Jesus, uma coisa muito que interessa é que este homem chegou se humilhando. Ele não chegou humilhado. Não, pastor, não. Por quê? Porque nem todos que são humilhados se humilham. Tem diferença, pastor, de humilhado para ser humilde? Tem. Porque tem pessoas que são humilhados por causa da sua arrogância, da sua prepotência. Aí alguém diz assim: vou colocar fulano ou fulana no lugar dele, no lugar dela. É assim ou não é? E aí é humilhado, ou seja, passa vergonha. Aquele homem, ele a si próprio se humilhou. E ele rompeu, entrou no meio da multidão, deixou a vergonha do lado, esqueceu que ele iria para o meio de um povo preconceituoso que não o aceitava no meio deles. Mas ele foi, porque ele descobriu que em algum ponto ali da região Jesus iria estar naquele dia ministrando uma palavra. E a palavra diz que ele chega, e quando ele chega, irmã, igreja, ele já chega da forma que Deus quer. Ele já chegou se humilhando e de joelhos rogando. Escute bem, rogar não é chegar falando em um tom baixo, não é chegar falando em um tom moderado, não é chegar gritando em um tom de grito médio. É gritar mesmo, é desespero. Aquele homem estava desesperado. Ele estava procurando Jesus porque ninguém mais, até aquele presente momento, tinha resolvido o seu problema. Mas ele saiu de casa com uma certeza: eu vou, e eu vou voltar sarado. Isso se chama fé. Jesus disse uma vez que tudo que nós pedirmos crendo, receberemos. Não é quase tudo ou algumas coisas, ele diz que é tudo. Mas o segredo é ter fé. E ele chegou de joelhos. Ele fez diferente de um que disse assim para Jesus. Procurou Jesus. Isso já foi uma outra situação. Disse assim: Senhor, mestre, se tu podes, torna-me limpo, cura-me. Jesus disse assim: se tu creres. Porque ele duvidou, esse que eu estou falando agora duvidou do poder e da autoridade de Jesus. Este homem chegou se humilhando, rogando, gritando, desesperado. E a expressão que ele usou para Jesus foi a seguinte. Veja o que diz o versículo 40. Se quiseres, podes purificar.
purificar-me ou tornar-me limpo. Porque tem um segredo. Ele chegou clamando, se humilhando, chorando, gritando, mas precisava de uma única coisa: Jesus querer. Porque muitas vezes alguém diz assim: ah, fulano foi lá, orou, colocou a mão e não aconteceu nada. Sabe por quê? Porque tudo está sob o domínio de Deus. As coisas acontecem no tempo de Deus. Só que este homem não chegou lá duvidando do poder e nem da autoridade de Jesus. Ele chegou crendo no poder de Deus, do Senhor Jesus, e ele sabia que podia confiar em Jesus. Por isso que ele olhou para Jesus e disse assim: se tu quiseres, tu pode me tornar limpo. Porque ele já tinha com certeza ouvido muitos testemunhos a respeito daqueles que foram abençoados por Jesus. E Jesus, quando olhou, viu aquele homem de joelhos. Verso 41. Jesus profundamente ficou comovido. O que eu acho mais interessante em Jesus, no nosso mestre, escute só, uma coisa que me chama a atenção nos milagres de Jesus, é que ele não pergunta, ele não faz, antes dele fazer a cura, ele não faz um relatório, ele não procura saber onde é que você mora, ele não procura saber de que descendência você é, ele não procura saber se você é rico ou pobre, ele não procura saber em que ministério você congrega, e nem tampouco ele procura saber se você é servo dele ou se você não é. Você está entendendo o negócio aqui? Jesus é totalmente, o ministério de Jesus, ele é totalmente diferente do ministério dos fariseus. E olha, se você andar por aí, está assim de fariseus. Aí eu vou usar uma linguagem popular que dizem fora, incorporando, querendo ser Jesus de todo jeito. Me permite essa expressão. Jesus, quando aquele homem se aproximou rogando, Jesus não parou e disse assim: espera aí, eu preciso saber de onde você é. Eu preciso saber de que família você é. Você é de que família? Me diga uma coisa: você é da descendência de Abraão? Você é da descendência de Jacó? De Isaac? Você tem algum parentesco com Israel? Você é estrangeiro? Eu preciso saber primeiro o seu relatório. Jesus fez isso? Não. Jesus não procurou saber quantas propriedades ele tinha. Jesus não atua desta forma, irmãos. Jesus, ele abraça a todos. Jesus, ele olhou para aquele homem, e na hora, com um olhar de compaixão, quantas pessoas não têm mais esse olhar? Não é assim? Não tem mais. Estamos vivendo em um mundo tão difícil, um mundo em que os corações parecem que estão travados. Parece que
Você quer ver uma coisa? Você chega em um ambiente para ser muitas vezes atendido por alguém. Até a educação parece que não se tem mais. São poucos, está raro. Jesus olhou para ele e aquilo tocou em Jesus profundamente. A expressão diz como aí no versículo 41 das irmãs, dos irmãos. Rogando, né? De joelhos. Veja. Me fazer limpo, né? Jesus, verso 41 diz o quê? Jesus, veja, movido de grande, até essa parte aí, movido de grande compaixão. Compaixão é amor, misericórdia. Jesus não fez relatório. Quando ele dobra o joelho, Jesus vai de encontro à doutrina preconceituosa de alguns. Sabe o que é que Jesus faz? Estende as mãos. Jesus não reteve a mão, ele estendeu e tocou naquele homem. Glória a Deus. Quando Jesus estende as mãos, é porque alguma coisa vai acontecer. O homem foi em busca de misericórdia. O homem foi em busca de socorro. E quando ele chega lá, que ele chega humilhado, se humilha diante de Jesus, Jesus não pensou duas vezes, estendeu a mão e tocou nele. Só que ao invés de Jesus, segundo a tradição, ficar leproso, Jesus limpou o homem. Porque para eles a doença era contagiosa. E ninguém poderia se aproximar de uma pessoa. O leproso, irmãs, sabe como era que ele fazia? Quando ele saía na rua, irmão, o negócio era tão sério, que quando ele saía à rua para fazer alguma coisa, quando alguém já vinha de longe se aproximando dele, era tão humilhante, tão constrangedor na cultura israelita, judaica, que ele tinha que gritar. Ele mesmo gritava assim: imundo, imundo, imundo. Ou seja, dizendo: eu sou imundo, eu sou imundo, eu sou imundo, se afastem. Veja que situação, irmãos. Isso é humilhante ou não é? Para qualquer ser humano. Isso mexe com toda a estrutura do ser humano, principalmente o psicológico. Você saber que é uma pessoa que não é bem vista, bem aceita pela sociedade por algo que você não pediu para acontecer na sua vida. E quando aquelas pessoas se aproximavam, o leproso gritava: imundo, imundo, imundo. Ele mesmo tinha que gritar para que aquela pessoa não se aproximasse dele. Aí Jesus não foi preconceituoso, Jesus não discriminou aquele leproso. Jesus estendeu a mão e tocou. E quando Jesus toca ele, Jesus disse assim: eu quero. A igreja está entendendo?
Ele perguntou para Jesus assim: se tu quiseres, tu podes me tornar limpo. Ele já chegou dizendo para Jesus, indiretamente, de uma forma indireta: eu sei que tu és o Cristo, o Filho de Deus, e que tu tens autoridade e poder para me curar. De uma forma indireta ele está querendo dizer isso. E no final da sua expressão ele diz: se tu quiseres, tu podes me tornar limpo. Sabe que Jesus olhou para ele e disse assim: eu quero. Olha, irmão, se Jesus disser, olhar para você e disser assim: eu quero fazer isso aqui com você, não tem quem impeça. Ele faz. Por isso que algumas pessoas oram de forma errada. Senhor, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero... Senhor, se tu quiseres, se estiver na tua vontade, faz assim. Eu estou te apresentando a causa. Agora, o querer fazer, o efetuar, a forma como vai fazer, quem vai dizer é Ele. É assim ou não é? É. Porque Jesus realizou vários milagres. Mas se nós observarmos, em cada situação Jesus agiu de forma diferente. A um Jesus disse assim, cuspiu no chão, fez lodo, untou nos olhos do cego, disse assim: vai lá no tanque te lavar. Ao outro Jesus disse assim: estende a mão. Ele estendeu a mão, ficou perfeita. A esse Jesus disse assim: eu quero, recebe a tua cura. Ele tem a sua forma de fazer o que Ele quer fazer. E a palavra diz que, verso de número 42, no mesmo instante lhe desapareceu a lepra e ficou limpo. Jesus disse assim, Jesus expressou o desejo dele, porque ele chegou lá e disse: Senhor, se tu queres, tu podes. Aí quando ele fala isso, Jesus expressa um desejo, o seu desejo. Qual é o desejo do Senhor? Eu quero. Mas Jesus não é o homem que tem só o desejo, a vontade, e muitas vezes não tem o poder nem a autoridade para fazer. A pergunta é: tudo que você deseja fazer, você tem poder e autoridade para fazer? Não. Jesus, ele desejou e ele tinha o poder para fazer. Ele disse: eu quero. Ele expressou um desejo no seu coração com relação àquele homem e disse assim: ser limpo. E a Bíblia diz que automaticamente aquele homem foi limpo. Amém, meu filho? Ficou limpo da sua enfermidade. E no versículo 43, Jesus adverte esse homem. Qual era o motivo de Jesus advertir esse homem no versículo 43? Nós vamos ver lá na frente, mas deixa eu só adiantar aqui. É que quando esse homem publicasse que havia sido curado por Jesus, a multidão ia aumentar. Jesus quase não ia ter tempo mais para ministrar, a não ser para curar pessoas. E Jesus advertiu ele
E no versículo 44, Jesus fala de sua advertência. Ele diz assim: olha, não digas nada a ninguém. Talvez o Senhor Jesus estava testando aquele homem. Porque é meio difícil, né, irmãos, nós nos calarmos diante de uma bênção que o Senhor Jesus nos dá. É muito difícil, né? A nossa tendência é sair propagando o que Jesus faz. Jesus disse assim: não conte nada para ninguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou para servir de testemunho ao povo. Que a lei dizia o seguinte: quando alguém estava leproso ou tinha uma suspeita, as irmãs sabiam que a lepra, naqueles dias da lei mosaica, era um tipo de mofo que corroía até as paredes das casas. Tinha casa que o sacerdote ele agia como um médico mesmo, para dar um parecer. Ele entrava na casa, avaliava a casa, para ver se a casa também estava com lepra. Isso aí é um outro assunto que eu vou trazer depois com mais detalhe, um estudo sobre isso. E quando alguém estava com suspeita da lepra, existiam alguns estágios. Ele era conduzido até o sacerdote, porque o sacerdote ele tinha poder religioso, ele era um líder religioso, representante de Deus, e ele também era um líder, a gente pode usar a expressão um líder político, civil, que também respondia pelas questões civis do povo. Quando alguém tem uma causa judicial, deixa eu usar essa expressão, quem resolvia as questões também eram os sacerdotes. Por exemplo, vamos dar um exemplo. O irmão ou a irmã me dava alguma coisa para guardar. Então, ele dizia assim: olha, guarda isso aqui para mim na sua casa, daqui a 3 dias, 4 dias eu venho buscar. Quando o irmão chegasse, a irmã chegasse, se alguém tivesse roubado ou furtado aquilo que você me deu para guardar, aí o que era que acontecia? A causa era levada para os sacerdotes. Depois Moisés instituiu alguns juízes, mas na sua maioria eram sacerdotes. E quando chegava lá, tinha que haver um juramento que o irmão que pegou algo do irmão para guardar não meteu a mão, ou seja, ele mesmo não roubou, não furtou ou não destruiu aquilo que era do irmão. Os irmãos estão entendendo? Era assim que acontecia. Tudo era levado diante dos sacerdotes e de alguns juízes. Quando, para a igreja ter uma ideia, quando um marido suspeitava que a sua mulher tinha cometido um adultério contra ele, ele levava a causa para o juiz, o sacerdote. E quando chegava lá, existia uma água chamada de água amarga, se eu não estiver equivocado.
não lembro o nome agora. Mas o juiz pegava o sacerdote pegava essa água e ele fazia uma oração e dizia, mandava a mulher fazer uma confissão que realmente ela não tinha adulterado contra o seu marido, e dizia para ela, tome essa água. Isso era da cultura judaica, viu, irmão? Ela dizia assim, se você realmente não adulterou contra o seu marido, ao tomar essa água, quando essa água bater dentro do seu ventre, que o seu ventre seja abençoado, que você dê a luz a filhos, e fazia aquela orientação. Porém, se ela tivesse, aí aquela água serviria como uma água maldita. E aí ele também falava algumas palavras, está lá no texto, contra aquela pessoa. Mas o texto está dizendo aqui que quando o leproso ele ia até o sacerdote, quando o sacerdote confirmava, ele ficava isolado. Quando ele fosse curado, o tempo passou e ele estivesse totalmente curado, ele tinha que voltar para o sacerdote fazer uma análise. Isso está lá no capítulo 14 de Levítico. E quando o sacerdote dava o aval, dizia, não, você já está limpo, purificado da sua lepra. Aí ele tinha que oferecer um sacrifício ao Senhor, como gratidão pela purificação do seu corpo. Foi isso que Jesus mandou ele fazer. No versículo 44, Jesus disse assim, vá e mostra-te, ou seja, se apresente ao sacerdote. Para quê? E ofereça pela purificação o que Moisés determinou, ou seja, a oferta, o sacrifício que Moisés determinou para servir de testemunho para o povo. Agora, quem era que ia atestar? Deixa eu mostrar uma coisa aqui para a igreja. Quem era que ia atestar a cura do leproso? Sabe quem era? Aqueles que reprovavam o ministério de Jesus. E quem era eles, pastor? Os sacerdotes, os fariseus. Alguns fariseus, eles eram sacerdotes. Eles reprovavam o ministério de Jesus. Jesus pregou mais longe dos sacerdotes do que próximos a eles. Sabe quem vai aprovar? Você. Muitas vezes é aquele ou aquela que mais te reprova. Aí Deus diz assim, é você que vai aprovar ela. Alguém chega até a dizer assim, eu não sei porquê, mas vou ter que te aprovar. Eu me lembro que um professor deu um testemunho, eu vendo em um vídeo recentemente, de uma aluna que foi aprovada em todas as matérias, mas uma única professora queria reprovar ela, mas teve que aprovar, simplesmente por uma questão pessoal, porque não gostava da aluna. E Jesus mandou o homem para quem? Para aqueles que diziam que Jesus era charlatão, aqueles que diziam até que Jesus era endemoniado. Aí um dia chegou alguém e disse assim, tu estás expulsando, tu estás fazendo essas coisas aí, mas
está cheio de demônio. Disseram para Jesus. Aí Jesus olhou assim, Jesus não foi brigar, não foi jogar a cadeira, não foi fazer nada. Jesus disse assim: então o reino está dividido. Se Beelzebul expulsa Beelzebul, então o reino não vai ficar de pé. Como é que pode um reino dividido se sustentar? Aí quando o homem chegou até os sacerdotes, os reprovadores do ministério de Jesus, tiveram que atestar a cura do homem. A igreja está entendendo? Tiveram que atestar. Porque eles não podiam ir de encontro à verdade. Só se eles quisessem macular a verdade. E macular é manchar a verdade, distorcer. Mas quando o homem se aproxima, que eles fazem toda a análise de acordo com o que mandava a lei mosaica, a lei de Moisés, o Antigo Testamento, porque a Torá dos judeus, ela é composta, no início era composta pelos os livros, os Pentateucos, os 5 primeiros livros, mas depois todo Israel, todo judeu adotou os demais livros, que vai de Gênesis a Malaquias. E o texto nos mostra que ele deveria se apresentar, porque Jesus aqui não estava indo de encontro que mandava a lei. Jesus estava cumprindo a lei. E no versículo 45 diz assim: mas tendo ele saído, entrou a propalar muitas coisas e divulgou a notícia. Propalar é divulgar mesmo, propagar mesmo. Aquele homem não podia ficar calado com aquilo que Jesus tinha feito na vida dele. A bênção que ele recebeu foi extraordinária. Imagine aquele homem não precisar mais sentir as dores que sentiam. Imagina aquele homem não ter mais o desprezo que tinha da sociedade. Imagine aquele homem não ter mais os problemas psicológicos que ele tinha. Ou pegar os seus lençóis à noite, se cobrir, e muitas vezes até tentar tirar o lençol ficar apegado à sua pele. Agora aquele homem estava limpo, sã, sarado, curado. Ele tinha motivos de sobra para agradecer a Deus, para divulgar aquilo que Jesus fez. E o texto nos leva nesta noite, para finalizarmos. Ele divulgou tanto a ponto de não mais Jesus poder entrar publicamente em qualquer cidade, mas permanecia fora em lugares ermos, e de toda parte vinham ter com ele. Veja que Jesus, depois deste milagre, praticamente todo o seu ministério foi feito pelos montes, pelas montanhas, pelos lugares desertos. Porque quando alguém dizia que Jesus entrava em tal cidade, a multidão era grande que vinha procurá-lo. Porque Jesus não queria fama. Jesus não queria popularidade como muitos querem por aí. Eu vejo
Os irmãos sabem que eu tenho minhas redes sociais e sou muito ativo com relação à questão da palavra. Mas eu vejo as pessoas fazerem de tudo para acontecer o que tem, uma expressãozinha que tem hoje: viralizar, ser famoso, famosa. Não era isso que Jesus queria. Muito embora a Bíblia diz que a fama de Jesus ia longe, mas o que Jesus queria mesmo não era ser um popstar. Jesus não queria ser visto como um artista da época, principalmente naqueles dias que a cultura grega era muito vasta, a cultura romana também tinha muitos artistas. Inclusive em Roma tinha um anfiteatro chamado de, se eu não estiver equivocado, de Coliseu, que dava milhares de pessoas para assistir a apresentações dos artistas. Mas não era isso que Jesus queria. Jesus queria simplesmente passar uma mensagem que o Pai lhe mandou. E a mensagem era esta: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Era só essa a mensagem. Jesus esteve diante das maiores autoridades teológicas da época, doutores da lei. Nós podemos citar pelo menos Nicodemos, que era doutor da lei. Nós podemos citar alguns homens que eram ministros da palavra dentro da lei de Moisés. Mas Jesus, Jairo, por exemplo, mas Jesus nunca, se a gente observar, Jesus nunca usou termos difíceis para ministrar a sua palavra. Eu vejo pessoas hoje enfeitar tanto, colocar tantas palavras difíceis dentro de um texto bíblico que foge da singularidade do texto sagrado. Jesus, eu estava um dia desse vendo um vídeo onde um cidadão foi apresentar um pastor. Ele falou uns 10 títulos que o pastor tinha. Quase que ele não dizia o nome do pastor. Jesus nunca. E olhe que Jesus era teólogo. E era pastor. Jesus era teólogo, era. Dentro do estudo da lei mosaica, toda criança do sexo masculino, quando ele nascia, aos 8 para 9 anos de idade, ele já ia para a escola teológica. E era pastor, era para a sinagoga, era lá que eles aprendiam a lei. A palavra diz que Jeremias, por exemplo, Jeremias passou os primeiros 25 anos a 30 anos de vida da criança do sexo masculino judeu ou israelita, e depois o reino se dividiu, era na escola teológica. Porque para ser sacerdote tinha que conhecer a lei. E eles entravam com mais ou menos 25 para 30 anos e tinham um tempo específico para ser ministro no tabernáculo, ser sacerdote, que era de 20 a 25 anos. Quando dava 50 a 55 anos, ele saía do sacerdócio e entrava o mais novo. E o mais velho ficava ali só dando aquele apoio moral, orientando, mostrando como era que fazia.
Porque sempre o mais novo tem mais experiência, os mais velhos têm mais experiência e os mais novos têm mais a força. Porque eles acabavam de sair do curso teológico, mas ali era mais teoria. Aí eles iam agora para a prática, e na prática tinha que ter alguém para dar um apoio. E nós vemos um caso bem específico na Bíblia, que é o caso de Jeremias, o profeta. Quando Jeremias estava concluindo, eu vou usar essa expressão que não é bíblica, quando Jeremias concluiu a sua faculdade teológica lá, que ele estava prestes a assumir o seu sacerdócio como ministro, o Senhor apareceu a ele e disse: eu não quero você como sacerdote, quero você como profeta. Até o doce veio parar aqui, meu pai. Como profeta. E assim aconteceu. Que Deus em Cristo possa continuar abençoando a igreja,